sentar. Continuamos nosso itinerário quaresmal, essa caminhada de 40 dias nesse tempo litúrgico. E hoje alguns chamam de Domingo da Transfiguração. E é dentro dessa caminhada a Igreja nos mostrando qual é o nosso fim. Nossa vocação, Santificatio Vestra Voluntas Dei, nos diz São Paulo. Deus nos criou para a santidade, para a perfeição, de modo que a vocação primeira de todo batizado é ser santo. Há um autor que diz: ou somos santos ou não há nenhuma motivação para viver, porque o resto tudo passa. E esse caminho de santidade é um caminho de subida. Por isso hoje nós vamos ver Jesus subindo ao Monte Tabor, 6 dias depois que tinha dado a promessa a Pedro do primado e que tinha falado da sua paixão. Vamos ver Jesus lá no alto do monte, transfigurando-se diante dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João. Era uma maneira que Nosso Senhor tinha de mostrar para eles a sua glória, como Ele era e como Ele é, como Deus humanado. E nessa sua glória já preparava os apóstolos para o escândalo da cruz, para quando vissem aquele mesmo corpo ali, que estava ali fulgurante, luminoso, visse aquele mesmo corpo sendo arrastado pelas ruas, sendo maltratado, sendo pisado, sendo ofendido, todo ferido, sendo colocado, pendurado numa cruz, para que eles não se escandalizassem, porque a cruz pode escandalizar. Então Jesus mostra para eles a sua glória, que vai passar necessariamente pela cruz. E estavam ali ao lado de Jesus dois personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias representando aí o profetismo, os profetas. Notem que tudo isso acontece no contexto da oração. Jesus sobe ao monte para orar. O monte sempre é tido como lugar de proximidade de Deus, o monte que se aproxima do céu. Vamos ver o Monte Sinai, onde Deus dá as tábuas da lei. Vamos ver o monte onde Elias está, o Monte Carmelo, onde ele já vê a pequena nuvem vindo, que depois vai chover sobre Israel. Vamos ver o Monte Horebe, vamos ver o Monte Tabor. O monte é sempre o lugar da proximidade de Deus, onde Deus fala face a face a Moisés, onde Deus inspira Elias, onde Deus agora vai mostrar seu Filho, onde Deus vai receber a propiciação pelos pecados da humanidade, o Monte Calvário. Então, subir ao monte para a oração. É importante a oração para todos nós. Sem oração não existe vida espiritual. Na oração nós temos esse contato íntimo com Deus no dia a dia. E a oração por excelência é a oração é o santo sacrifício da missa, que também é feito no monte. O presbitério representa este monte, onde nós vamos a Deus e Deus vem a nós. Então temos que contemplar a Santa Missa como o monte onde Deus nos dá a lei, o Monte Sinai, onde Deus se transfigura, e nós vemos lá seu Filho, contemplamos seu Filho nas mãos do sacerdote, e onde Deus perdoa os pecados, no Monte do Sacrifício. Então a Santa Missa é também esse tempo, esse momento em que nós estamos diante desse monte para contemplar Jesus. Jesus transfigurado, Jesus ressuscitado, está nas mãos do sacerdote, mas Jesus vítima do sacrifício pelos nossos pecados. Contemplamos Jesus no altar, contemplamos Jesus na Eucaristia. Mas aí a importância da oração, junto com o silêncio.
Já se prega pouco sobre o silêncio, sobretudo hoje na liturgia moderna, embora haja previsão de silêncio, mas se fala pouco do silêncio, se faz pouco silêncio. Nós que vivemos numa grande cidade, vemos isso com muita dificuldade, porque o barulho faz parte da nossa vida diária. Barulho da rua, barulho da nossa casa, barulho por onde andamos, barulho no trabalho, barulho em toda parte. Mas o problema maior do barulho está dentro de nós mesmos. Porque às vezes temos um silêncio exterior, mas dentro de nós não fazemos silêncio. E o silêncio, nesse tempo quaresmal, e a igreja nos coloca isso como temário também, para nos levar a um autoconhecimento. O silêncio não só nos evita, nos faz evitar o pecado, os pecados da língua, dos maus julgamentos, mas o silêncio nos leva também ao autoconhecimento, ao conhecimento de nossos defeitos, de nossas fragilidades, dos nossos vícios e também à vitória sobre esses vícios. Por isso o tempo de Quaresma é tempo de mais silêncio, para reflexão, para a cura e para o encontro com Deus. O tambor nos leva ao silêncio e junto com o silêncio nos leva à oração. O silêncio nos atrapalha, o silêncio nos causa tristeza, nos causa pânico. O silêncio é difícil para nós. Diz a Sagrada Escritura que no muito falar não faltará pecado. O livro dos Provérbios fala isso. Os antigos padres do deserto, eles viviam lá no silêncio e buscavam o silêncio não só exterior, mas o silêncio interior. Há um santo padre que dizia que quando nós falamos muito, é como se tivéssemos uma fazenda com porteira aberta, onde os ladrões podem vir roubar nosso gado, roubar nossos animais. Muita gente é porteira aberta, não sabe calar, não sabe se proteger na língua, não sabe fazer silêncio. O silêncio incomoda, porque o silêncio nos leva necessariamente ao encontro conosco e ao encontro com Deus. Então, o primeiro ensinamento desta liturgia de hoje é subirmos ao monte para a oração e para o silêncio. Como está o silêncio na sua vida? Tem conseguido fazer ou o silêncio incomoda? Tem que estar sempre com barulho, sempre com o fone no ouvido e sempre atento, sempre. E não para um pouquinho. Tem algum animal raivoso gritando dentro de você e que impede isto? Deus fala no silêncio. O segundo ensinamento de hoje nos diz respeito àquilo que Jesus, como o Pai apresenta Jesus. Este é meu filho muito amado. Nele coloquei toda a minha complacência. Escutai-o. Tudo o que Deus quer dizer à humanidade nos diz através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele é o Verbo, a palavra, que se fez carne. Não encontraremos em nenhum outro as palavras de Deus, a não ser em Jesus. Não adianta queremos dizer que todos os caminhos levam a Deus, se não é por Jesus, não leva. Não adianta queremos dizer que todas as religiões são boas, ou todas são meios de chegar à divindade. Não. Só através de Jesus. Deus nos fala através do seu Filho. E se queremos ouvir a Deus, temos que ouvir por Jesus. Daí a importância do contato maior que nós temos que ter com Ele. A nossa fé, já dizia lá o Papa Bento XVI, é a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, que nos leva ao encontro, a esse encontro com Ele. A partir daí, temos uma nova concepção de vida. Nós mudamos completamente o nosso modo de viver, porque nos encontramos com Ele. Meu viver é Cristo, nos diz São Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Então é preciso escutar nosso Senhor.
Estamos atentos à sua voz. Quem quiser perguntar algo a Deus, vá por Jesus Cristo. Ele é o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. É preciso escutá-lo. São João da Cruz nos diz, colocando isso na boca do Pai: se eu tenho já falado todas as coisas em minha palavra, que é meu Filho, e não tenho outra que eu possa agora responder ou revelar que seja mais do que isto, põe os olhos somente nele, nos diz São João da Cruz. Ponha os olhos somente no meu Filho Jesus. Ele vai falar tudo o que eu lhe dei a conhecer. O Pai lhe diz: tudo o que o Pai me deu a conhecer eu falei e falo. Então vamos ouvir Jesus. Escutemos a sua palavra. Daí a importância de estarmos atentos à leitura do Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de nosso Senhor. Seria tão bom se pudéssemos todos os dias fazer uma pequena leitura, uma pequena meditação, e daí pegar uma frase de nosso Senhor que seja a inspiração para o dia. Que tal fazermos isso na oração da manhã? Pegue o Evangelho e leia. E pegue uma frase de Jesus ou um ato de Jesus e olhe ali, e aquilo seja a inspiração para todas as suas atividades da vida ordinária do dia. Façam isso. Tenho certeza que em pouco tempo haverá um crescimento da santidade. Santa Teresinha dizia: a nossa vida deve ser para dar prazer a Jesus. Se isso agrada a Jesus, eu faço; se não agrada, eu não faço. E eu queria ser um brinquedinho nas mãos de Jesus. A delicadeza de Teresinha, ela nos mostra isso. Mas como eu vou dar prazer a Jesus se eu pouco conheço o que Ele quer de mim? E a palavra de Deus é tão rica, tão profunda, que cada vez que nós lemos, meditamos, descobrimos novas coisas. Não pelo livre exame dos protestantes, claro que não digo disso, não digo sobre isso, mas a própria inspiração que me dá ali para a minha vida no dia a dia, que me fortalece, que me inspira, que me mostra o caminho, que me ilumina, que me defende, que me protege. Infelizmente, poucos leem o Evangelho. Poucos católicos já leram os 4 evangelhos, poucos. Leem muitas coisas, os evangelhos, porque tudo vem dali. Ele é a fonte. É a fonte. A gente chama em teologia as fontes da revelação, Sagrada Escritura e tradição. E na Sagrada Escritura os evangelhos. E por que aquilo não me inspira? É importante essa leitura, essa meditação, porque ali nós temos Jesus falando: este é meu Filho muito amado, escutai-o. Então, se queremos realmente nessa caminhada quaresmal, a partir da quaresma, mudarmos a nossa rota e ao final termos uma nova vida, nesse caminho somos alimentados pela palavra de Deus, expressa através de seu Filho Jesus. Chegamos a um terceiro ponto da nossa reflexão. Aquela presença dos 2 personagens lá no Monte Tabor, Moisés e Elias, não era uma presença passiva, estavam ali conversando, Jesus com os 2. E conversavam sobre o quê? Diz São Lucas, conversavam sobre o êxodo de Jesus a Jerusalém, onde ele seria preso e morreria. Falavam da cruz, falavam da paixão. Nós somos chamados todos à glória de Jesus. Todos nós somos chamados para o céu. Todos. Vamos nesse caminho do céu. Mas o caminho do céu passa necessariamente pela cruz. O caminho da glória passa pela dor, passa pelo sofrimento, passa pela luta diária, passa pela cruz.
Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Daí a importância do conhecimento próprio para se negar. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Jesus é seguir com a cruz. E Jesus leva a cruz para onde? Para o Calvário. Então seguir a Jesus com a cruz é seguir a Jesus para a morte. Para a morte de si mesmo, para a morte para os vícios, a morte para o pecado, a morte para tudo aquilo que nos afasta de Deus e que deve nos levar a um verdadeiro aniquilamento, para que tenhamos uma nova vida em Cristo. Para nós, o negar-se a si mesmo nos leva àquela morte no dia a dia. Não digo morte física, mas o negar-se a si mesmo das suas concupiscências, das suas paixões, dos seus maus desejos, buscando servir a Cristo. É uma caminhada de sacrifícios, caminhada difícil. Como é difícil, por exemplo, dizer não a uma pessoa que nos chama para uma coisa errada. Nem sempre é fácil. Se essa pessoa tem uma ligação forte com a gente, é difícil. E ter coragem de dizer não. Como é difícil dizer não para a sociedade, para ser politicamente correto que nos envolve. Como dizer não para um costume que nós carregamos durante tanto tempo? Como dizer não para o nosso modo de falar, que muitas vezes nos leva a ofender a Deus e a escandalizar os outros? Às vezes vejo como é difícil, por exemplo, para as mulheres que sempre se acostumaram, coitadinhas, com uma má formação, a se vestirem mal, de modo indecente, de modo sem pudor, e sendo ocasião de pecado, quando ela tem que mudar o seu modo de vestir, por exemplo, que é uma coisa simples, mas como é difícil, sempre vem aquele mau costume. Como é difícil para um homem, por exemplo, também a questão da modéstia. A gente fala da modéstia feminina, mas o homem também tem que ter a modéstia. Difícil, por exemplo, aquele costume de ficar falando coisas erradas, ou contando coisas imorais, ou palavras obscenas, ou coisas do tipo. E tem que mudar. É uma luta, é o morrer a cada dia, e exige de nós sacrifícios. Não digo aqui uma coisa obcecada, escrupulosa, não. Todo escrúpulo é sempre uma doença espiritual, mas não digo isso. Mas dentro da retidão de consciência, é uma luta, tenho que a cada dia negar-me a mim mesmo. Mas é o caminho da cruz. O caminho da cruz que nós nos impomos, e o caminho da cruz que também a vida nos impõe. É um erro gravíssimo dizer que eu vou seguir a Cristo sem cruz. Muitas igrejas hoje fazem isto. Querem uma religião de oba-oba, de divertimentos. E na Igreja Católica colocam tudo isso na liturgia. O povo tem que se divertir, tem que pular, tem que dançar. Não façamos uma liturgia triste. A liturgia é alegre, mas é uma alegria com a cruz. O altar é um calvário. Não para ficarmos tristes, no sentido de São João Bosco dizia, um santo triste é um triste santo, mas uma alegria interior que pode se extravasar exteriormente, dentro das justas medidas e no lugar certo. Porque a cruz faz parte de nossa vida. Não joguemos fora a cruz. Sabemos a história daquele homem que pegou a sua cruz e achou muito pesada a cruz, e foi então fazer sua oração a Deus e disse: meu Deus, essa cruz é muito pesada, eu não suporto. E Deus disse para ele: eu te dou forças, mas eu não aguento, Senhor, eu quero outra. E o Senhor leva então no lugar onde havia várias cruzes e disse: escolha a cruz que você quer. E ele pegou uma cruz, tinha madeira, de aço,
de vários materiais, e ele pega uma cruz e diz: não, essa não está boa, está muito pesada, não vou aguentar. E pegou uma outra: essa também não. O Senhor disse: então escolha outra, escolha a que quiser. E ele foi escolhendo uma e mais uma. Não dá, essa está muito comprida, essa está muito pesada, essa está muito grossa, não dá. Então Deus disse: e agora? Ele: então, aquela ali eu vou escolher. E pegou e disse: essa me cabe, essa está justa para mim. E quando pega a cruz e disse: vai com essa? Vou, pois é a sua cruz, a cruz que eu tinha dado para você e que você rejeitou. Deus nosso Senhor, Ele nunca permite uma cruz além das nossas forças, mas nós não vamos ficar sem ela. A cruz, nos diz São João Crisóstomo, é um troféu erigido contra os demônios. Então quem quer vencer os demônios tem que ser com a cruz. É uma espada contra o pecado e é por fim o estandarte da vitória, a cruz. Então não vamos jogar fora a nossa cruz ou tirar um pedaço dela. Vamos confiar na graça. Lá no Calvário tinha 3 cruzes: a de Jesus e a de 2 ladrões. Todos passavam, do ponto de vista físico e moral, pelas mesmas humilhações. É claro que de Jesus é infinitamente maior, pela sua santidade. Mas os 2 ladrões carregavam a cruz, estavam com a cruz, estavam crucificados. Um rejeitou, blasfemou, foi contra Jesus, reclamou, disse que era maldita aquela cruz. O outro, que a tradição deu o nome de Dimas, dizia: nós estamos aqui porque merecemos. E olhando para Jesus, ele não merece. E disse para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Esse ato de fé me chama muita atenção, porque de todos os discípulos de Cristo, tirando Nossa Senhora e São José, certamente não estava lá, já tinha morrido, mas de todos os discípulos de Cristo, o único que demonstra fé foi esse ladrão, porque na hora da morte ele acreditava num reino que não era para ali. Os outros queriam um reino temporal, por isso fugiram. E ele não. Ele sabia que ia ter a morte, claro, estava morrendo. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Como é que nós encaramos a cruz? Porque a cruz vai para todo mundo. Quando a gente nasce, já chora. E se não chorar, leva um tapinha para poder chorar. Não é assim? E quando morre, 2 lágrimas escorrem. Dor e cruz é a vida toda para todos nós. Como nós vamos encarar a cruz? Com fé e aproveitando a cruz como meio de santificação, como uma espada contra o pecado, contra o demônio, como meio de santificação, ou vamos encarar a cruz com maldição? Não adianta fugir dela. Pode escolher a mais leve que você queira, mas a sua cruz vai ser única e vai ser aquela feita para você. Na missa nós contemplamos este mistério, que é o mistério da cruz. Depois eles descem do Tabor. E aí a gente já vai para o fim dessa reflexão, dessa homilia. Eles descem do Tabor e descem exatamente para a cruz. Nós estamos também no Tabor, na Santa Missa, e vamos descer aqui o monte aqui do Rio Comprido, né, para a vida do dia a dia. Vamos para lá. É tão bom estarmos aqui. Ah, se a nossa morte fosse na hora da missa. Oh, meu Deus, né? Que bom que seria, né? Já aconteceram, alguns padres morreram na hora da missa, né? Bonito, né? Mas o nosso Tabor, ele fica aqui, mas temos que ir para o mundo para santificar a nossa vida diária, para carregar a cruz por aí, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas relações sociais, mas também vamos sair daqui para nos santificar através da caridade com o próximo. Há uma subida ao Tabor
na oração, no silêncio, na contemplação, mas há uma descida para o mundo, para que no mundo possamos santificar. Bonito quando a gente vê que os apóstolos, depois da ascensão de Jesus, saíram também daquele monte e correram por toda parte, cheios de alegria, proclamando o Evangelho, cheios de alegria. Essa é a nossa missão. Então a cruz nos dá essa missão aí no mundo, com a santificação da nossa vida diária e com a caridade para com o próximo. Subimos ao altar de Deus, vamos descer agora, cheios da palavra de Deus, da graça de Deus, da comunhão, da Eucaristia, que é o próprio Jesus, e vamos nos espalhar por esse Rio de Janeiro aqui, para onde nós estivermos, essa luz que recebemos aqui, ela esteja conosco. Amém.